Sandra Molina é historiadora, professora da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e autora de vários livros. Estudar a cidadania tem sido uma de suas rotinas enquanto membro do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Tanto que ela insiste em verbalizar cidadaniar. Sua fala será mediada pela jornalista Érica Amêndola. Sandra, querida, boa noite. Antes de mais nada, eu queria te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, porque a Sandra é companheira de alguns anos, de longa data, e é uma pessoa que sabe, na prática, o que é cidadania. Ela é uma grande teórica, mas ela, na prática, ela sabe exercer o papel da cidadã, como alguém que preserva o patrimônio, como alguém que preserva a vida humana, como alguém que preserva as relações. E isso é o teu perfil, e eu estou muito grata por estar aqui com você hoje, podendo discutir um pouco, Sandra, o texto e a palavra que a Fundação elencou, né, para você abordar. Cidadania. Tudo bem contigo? Muito emocionada. Esse livro é fruto de uma luta intensa e da vitória da cultura em tempos tão difíceis. E poder falar de cidadania e tendo como mediadora você é um presente, porque eu me lembro de algumas brigas que nós passamos em prol da cultura dessa cidade. Então, estou muito emocionada. Mas vamos lá, bora então lá vamos passar conversar. essa emoção juntas, né? E procurar passar também para quem nos assiste, para quem nos segue aí pelas redes sociais. Esse 20 Horas de Literatura é um projeto sem palavras, né? Sem palavras, aliás, muitas palavras para ele, né? Bom, cidadania, Sandra, eu li seu texto, reli seu texto, e a cada momento que a gente pega nele, ele nos traz novas percepções, né? E você começa fazendo uma busca ao longo dos anos, ao longo da história, do exercer da palavra cidadania, do significado da cidadania, da origem da palavra cidadania. Não é? Eu queria que você fizesse uma explanação da cidadania, da palavra cidadania, ao longo da história. E em que momento ela veio a tornar-se, ela tornou-se um argumento para os direitos humanos. E quando você busca a palavra cidadania nos léxicos, né, ela nunca aparece. Ela aparece como cidadão. O cidadão como alguém ligado à cidade, como o homem de bem que mora na cidade, o cidadão que tem privilégios porque mora numa determinada cidade. E essa palavra, ela começa a ter um processo de maior peso, não ainda como cidadania, a partir do processo de construção dos Estados Nacionais, né? Porque você começa a ter, junto com a formação do Estado Nacional a partir dos séculos XIV, XV, no caso de Portugal, você começa a ter um processo anterior, até no século XII, você começa a ligar muito a construção das instituições do Estado Nacional com a presença de uma nação, né, que vai sendo construída progressivamente, e simultaneamente a isso com a ideia de quem é esse cidadão. Mas até a Revolução Francesa, essa palavra ela não tem ela não reverbera. Quando a Revolução Francesa vem no século XVIII, era de se esperar que cidadania viesse também, né? Você tem a ideia da igualdade, da fraternidade, da liberdade, mas você não tem isso para todo mundo, né? Quem estuda a Revolução Francesa sabe que isso não é para todos. A cidadania, como nós pensamos hoje, ela começa a aparecer de forma mais candente no pós Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando você volta lá para o Bob ou para o Boaventura de Souza Santos, eles vão lá e vão recuperar. Olha, a experiência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial ela foi tão traumática que as pessoas começaram a refletir
sobre o que era exercer a cidadania, o que era ser o cidadão. Mas não é só isso, tem a ver com a construção dos direitos, né? Então, assim, até a Idade Média você não tem os direitos, nós temos determinados pacotes de direitos. Você tem o direito de ir e vir, né, o direito civil, você tem os direitos políticos, mas a cidadania, embora ela esteja atrelada ao direito do voto, né, tem uma parte dela que passa a ser muito importante no pós-Segunda Guerra Mundial, que é a parte dos direitos sociais, que é a qualidade de vida, que é a dignidade humana, que o pós-Segunda Guerra Mundial trouxe para as pessoas. As pessoas começaram a refletir sobre algumas coisas que eram fundamentais, né? A tolerância, que já foi dita aqui pela Patrícia, Hoje, né? maravilhosamente. Maravilhosamente. E a cidadania, ela entra como essa parte desse pacote dos direitos, que são os direitos sociais. Certo. Você começa o texto citando o sociólogo Betinho, né? O grande Betinho, que nos deixou um legado maravilhoso. E você cita frases dele, e ele faz uma relação entre a palavra cidadania e o exercício da democracia. E aborda, ainda na década de 80, né, no início de 80, meados de 80, sobre a importância daquilo que você chama de micropolíticas no exercício da cidadania, que são as ONGs, na verdade, a sociedade civil organizada, não é? Qual é a relação no seu texto? Como é que você coloca essa relação da palavra cidadania com essa micropolítica que você diz e que você busca em Betinho também? Eu usei um trecho que me deixou muito emocionada, porque ele diz assim: tudo bem, a democracia é fundamental. E para um país como o nosso, que teve 20 anos de uma ditadura brutal, voltar para a democracia é como o ar que se respira. Por isso é tão importante o que o Renato Janine Ribeiro acabou de falar, né? Ela está sendo ameaçada no mundo inteiro. E o Betinho fala, mas essa democracia que precisa do nosso engajamento, através das organizações, através do respeito às instituições, ela só consegue funcionar se alguma coisa dentro de mim mudar. E ele usa a palavra indignação. E ele diz assim: não é possível entender que eu sou um cidadão brasileiro quando eu vejo crianças debaixo dos viadutos, quando eu vejo pais que não têm comida para dar para os seus filhos. Então, que tipo de cidadão eu sou? Eu tenho, para poder efetivamente exercitar a cidadania, eu tenho que ter a capacidade de indignação, de pensar que não está bom para todo mundo, de pensar que nós vivemos uma sociedade e vivíamos na década de 80 e continuamos vivendo em 2020 de profunda desigualdade. Nós conseguimos direitos de voto, de representação política, de associação, perfeito. Nós conseguimos direito de ir e vir, e isso é muito importante, porque nós achamos que o direito de... Essa geração nova que está aí tem como dado o direito de ir e vir. Na mesma época em que as pessoas recuperam a AI-5, né, sem saber direito do que se trata. O que foi, né? Porque uma das coisas que o AI-5 retira é a tua capacidade, o teu direito de ir e vir. Mas nós não alcançamos aquilo que é a parte básica, que é a dignidade humana. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que foi neta de uma imigrante analfabeta, lavadeira, e que só pode estar hoje aqui porque teve acesso à educação, que é o que liberta. Então, quando a gente fala desse pacote de direitos, que são os direitos sociais, esse pacote ele é fundamental, porque é o que nos empodera, é o que ensina para o cidadão brasileiro que ele é cidadão, é que ensina que ele pode ter alteridade, que ele pode se indignar e que ele pode lutar pelo outro. E isso é a base da micropolítica. Veja só, nós estamos num teatro que é maravilhoso. Mas esse teatro, até alguns anos atrás, estava prestes a ser demolido. Você se lembra? Com certeza. Me lembro perfeitamente. Não é? Ele foi entregue à população, aos cidadãos de Ribeirão Preto, em 2000 e...
6, se não me engano, por aí. Não é? Ele foi incendiado, ele foi Ficou 16 vilipendiado, anos né? fechado, né? A memória dele foi apagada. E o que precisou para esse teatro voltar a ser isso que nós estamos vendo aqui, esse esplendor? A articulação da sociedade civil de Ribeirão Preto. Eu me lembro de histórias das pessoas falando que acampavam na frente desse teatro para que ele não fosse demolido. As pessoas se revezavam para que ele não fosse demolido. É essa que é a questão da micropolítica. Se eu consigo me indignar porque um teatro que é referência para essa cidade, ele está prestes a ser demolido, e eu me junto com outro, que se junta com outro, que se junta com outro, eu posso não gostar do que o outro pensa, mas nós temos um objetivo em comum. É esse objetivo que nos une, e essa é a razão de ser das redes, dos coletivos, que é a nossa única saída. Por quê? Porque quando eu me junto, quando eu articulo na micropolítica, como os escravos faziam no século XVIII e XIX, para sobreviver à escravidão, eu consigo criar pautas. E aí essas pautas eu consigo levar para a macropolítica. Em nenhum momento eu estou desqualificando a importância de um Congresso Nacional, de uma Câmara de Vereadores, das instituições. Mas elas só vão funcionar efetivamente e devolver para mim aquilo que é meu direito se eu entender que eu tenho pautas que eu tenho que construir. Sabe, tem um ditado do século XIX que eu adoro. Fala assim, galinha que tem nome não vai para a panela. É a questão do pertencimento. Se eu crio uma relação... Alguém é dono daquela galinha, né? Isso, alguém vai defender o direito dela de sobreviver. É o afeto, é o pertencimento. Se eu tenho a relação de pertença com um bairro, com uma cidade, com um terreno baldio, com um teatro maravilhoso desse, eu transformo. Depois as pessoas vão cada uma para as suas linhas políticas, as suas linhas religiosas, mas o foco que foi o teatro, as pessoas conseguiram. Sandra, mas na medida em que a gente vê, percebe, vivencia ameaças à democracia, não só no Brasil, nós estamos vendo isso, é um movimento grandioso no mundo todo, né? A cidadania também não estaria diretamente ameaçada, já que elas estão diretamente ligadas? Sim, mas é por isso que eu gosto do copo meio cheio. Eu gosto sempre de olhar para o copo meio cheio. A maior dificuldade que nós temos na cidadania no Brasil é o fato de que nós fomos treinados a pensar que alguém resolve por nós. Então, no período colonial, nós tínhamos todas as instituições importadas para cá. No início do Império Brasileiro, o país independente, nós tínhamos importadas todas as leis. Isso teve que ser construído no Brasil. As nossas leis, elas iam até a porteira das fazendas. O dono de terras e escravos decidia que lei ia ser obedecida e que lei não seria obedecida. E era ótimo ele fazer isso, porque ele tinha como conduzir isso, justamente porque geralmente filho, neto, cunhado acabava virando vereador, acabava virando senador. Não mudou muito desde então. A história se repete. Não mudou muito desde então. A história se repete e as demandas continuam chegando às porteiras das fazendas. Não é? Então, o que acontece? No caso do Brasil, nós aprendemos por muito tempo que alguém resolve, que tem sempre um salvador da pátria. Mas a grande tragédia do Brasil é que nós nos acostumamos a banalizar. Veja, nós tivemos 300 anos de escravidão, cerca de 300 anos de escravidão, em que nós vivíamos uma sociedade que dependia dos escravos para sobreviver. Então as pessoas banalizaram que alguém sustentava aquela sociedade. Da mesma maneira que elas banalizaram quando a liberdade veio. E aí, novamente, um ditado do início do século XX, dizia assim: a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. Mas não tem problema, porque as pessoas banalizaram. Então, eu tenho uma faxineira, eu tenho frentista do posto, eu tenho lixeiro. Mas ele é negro, mas não tem tanto problema assim, porque se ele se esforçar bastante, a maldita meritocracia distorcida, ele vai ser um doutor. Mentira, ele não vai ser um doutor. Né? Então, o que acontece com o Brasil, que eu acho que é a grande ameaça, é essa capacidade que nós temos, que é lamentável, de banalizar a tragédia. Veja, enquanto nós conversamos,
nós temos quase 130 mil pessoas, se já não passou. As pessoas não tocam mais no assunto. A pandemia continua e as pessoas continuam com dificuldade de usar a máscara. Nós estamos aqui sem usar a máscara, a gente conversou sobre isso, porque nós estamos distantes. Sim, chegamos de máscara, estávamos de Exatamente. máscara nos bastidores até momentos atrás. Exatamente. Mas qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que o brasileiro ele é treinado para pensar no seu núcleo individual, no seu núcleo familiar. Então, assim, religião, futebol e política não se discute. A nota da escola é um problema teu, né? Não é um problema do coletivo. Nós nunca somos treinados a pensar no coletivo. E essa é a nossa grande tragédia, porque o mundo inteiro, principalmente depois dessa pandemia, precisa pensar no coletivo. Você não consegue mais pensar, por exemplo, em julho agora, a Oxfam lançou um número que é assustador. Ela diz, os 2.153 bilionários do mundo, eles controlam cerca de 60% do dinheiro da população mundial, o que deveria ser redistribuído para a população mundial. Vai ter uma hora que essa conta não vai fechar e a violência vai acontecer. Então, falar de democracia, falar de cidadania, é falar de sobrevivência e qualidade de vida para os próximos anos. Por quê? Porque quando a gente fala de direitos, Érica, você tem ausência de direitos nas duas pontas. Vamos pensar, se direito social é o meu direito à escola, saúde, moradia, trabalho, segurança, dignidade humana, eu não tenho esse direito para o mendigo que mora debaixo do viaduto nesse calor infernal e que não tem acesso a uma água decente ou um banheiro que ele possa tomar banho, porque ele já é tão despossuído e não se pensa porque ele é invisível. Então, ele não tem cidadania. Mas o dono do banco, o banqueiro, ele também não tem uma parte da cidadania dele, porque ele não pode ir e vir. Ele não pode circular. Por quê? Porque a desigualdade é tanta que a segurança dele não é possível. Ele tem que ficar enclausurado dentro dos espaços, obviamente, ilhas de qualidade de vida, mas ele está enclausurado. Ilhas da fantasia. Exatamente. Mas, de todo modo, ele continua enclausurado. Eu acho que o grande ponto de mutação é a gente conseguir fazer com que os brasileiros compreendam que não se trata de falar vamos fazer uma sociedade igual. Isso é mentira, isso é inocente, né? É uma análise inocente. Mas vamos fazer uma sociedade equitativa. Vamos fazer uma sociedade onde as pessoas possam ter a chance de poder conseguir construir uma vida digna. E aí, quando a gente consegue convencer as pessoas que defender isso é defender direitos humanos, quando nós conseguimos explicar para as pessoas que defender direitos humanos, qualidade de vida, que é parte da cidadania, não é perigoso, né? Que é, na verdade, a defesa da nossa sociedade como um todo, talvez a gente tenha uma chance. Sandra, mas em que momento a discussão sobre cidadania, sobre o uso da palavra cidadania, tornou-se uma questão política? Porque a palavra cidadania ela tem sido usada. Se eu vou em busca de um direito meu, eu sou de esquerda, né? Ou se eu deixo de ir atrás de um direito meu, daquilo que é importante para o meu exercício da cidadania, eu sou de direita. Quer dizer, em que momento essa questão tornou-se tão politizada? A palavra tão politizada. O Milton Santos, ele detecta isso a partir da década de 80 e 90, que é justamente o movimento de chegada da globalização. E quando a globalização chega, ela é vista como uma maravilha. Porque, olha, veja bem, olha que delícia que é a globalização. Eu posso ter acesso a tudo, porque é isso que ela vende. Aí, quando eu olho um pouquinho mais, eu falo, eu não posso ter acesso a tudo, eu tenho que ter um cartão de crédito poderoso para ter acesso a tudo, né? E o que acontece? Para essa globalização funcionar, ela funciona dentro de um binômio. Para ela funcionar bem, ela tem que ter um estado específico para ela, que é um estado mínimo. Ela tem, para a globalização funcionar e eu deixar de ter fronteiras para mercadoria, dinheiro e tecnologia, porque é só essa fronteira que saiu, né?
fronteira para a gente fica cada vez mais ampla, né, cada vez mais fechada. Para poder ter essa porosidade das fronteiras, o Milton Santos fala, eu preciso de um Estado menor. E o Estado menor, o que ele faz? Ele retira direitos. Mas como que ele faz isso? Quando você termina a Segunda Guerra Mundial, durante ainda o processo da Segunda Guerra Mundial, no pós-crise de 29, tinha dado tudo errado. O liberalismo que estava lá desde o século XIX, desde o século XVIII, tinha comprovado que alguma coisa estava muito ruim. Quando essa crise de 29 vem, começa um outro Estado, que é o Estado máximo. Então, qual que era a lógica do Estado do bem-estar social, que era o Estado máximo? Vamos ampliar os direitos, vamos dar para a sociedade aquilo que não tinha sido dado antes. E essa palavra dar é um perigo, porque não é dar. Conquistar. E mais do que isso, você paga por isso. Quando você vai nos filósofos contratualistas, eles dizem o Estado, para funcionar, ele está dentro de um acordo com a sociedade. Você paga. Novamente, o mendigo debaixo da ponte, ele paga imposto. Ele não sabe que ele paga, mas ele paga imposto. Na cachaça que ele toma, na água que ele consegue comprar, ele paga imposto. Então, nada do que o Estado te reverte é dado. Mas, a partir do Estado do bem-estar social, isso é fornecido para os cidadãos do mundo inteiro. Então, as pessoas começam a ter acesso à educação, saúde. O SUS é uma sobrevivência disso. Vai funcionar bem? Não necessariamente. Vai funcionar melhor nos países onde as pessoas sabem exercer os seus direitos e sabem exercer os seus deveres. Quando eu converso com os meus alunos e pergunto para eles assim, o que é cidadania? Ah, são os meus direitos. E aí é a grande fragilidade. Por quê? Porque direito pressupõe dever. Exatamente. E no Brasil nós temos muita dificuldade com o dever. Porque nós temos as leis, mas você não faz. Ah, não é que não pode, não deve. Então, o mesmo cara que vai no meio da avenida protestar contra a corrupção do Congresso Nacional é o cara que sonega imposto. Eu quero saber onde está na Constituição que sonegar imposto não é crime. Porque é isso que acontece. Quando eu sonego imposto, eu estou cometendo um crime. Qual é a diferença? Sandra, você usa muito a palavra indignação, né? Como mola Eu me sinto mestra. indignada. A gente vai ficando cada vez mais indignado com tudo. Mas como mola mestra para mover o cidadão em busca do exercício da cidadania, né? O indivíduo, ele é movido pela indignação. Mas o que nós estamos vendo, por exemplo, recentemente na nossa sociedade, eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente indignada, né? Eu não sei, às vezes eu não sei por onde começar. Nós estamos ainda em plena pandemia. Eu não sou negacionista e me relaciono com pessoas que não são negacionistas. Eu perdi pessoas, né, para a Covid e ninguém está nem aí, não há um comprometimento. Por que essas pessoas não estão indignadas? A grande maioria das pessoas não se indigna com isso. Então, tem a ver com esse movimento. Quando o Estado neoliberal vem, ele vai retirando direitos. Mas ele não retira apenas direitos. Em países como o Brasil, ele retira direitos dizendo assim, vai ser melhor para você. Então, por exemplo, ele vira para você e fala assim, eu tenho o SUS. E o SUS é um projeto brilhante, premiado. Poderia ser muito melhor. Por que não é? Má gestão, corrupção, malversação de tudo aquilo que a gente conhece. Mas o Estado fala assim, você quer? Tem o SUS. Você quer mais? Você paga. Olha, eu posso te dar uma estrada, mas ela vai estar esburacada. Você quer melhor? Paga o pedágio. E o que vai acontecendo? Nós vamos de novo nos acostumando, porque nós vamos ficando órfãos. O que está acontecendo nessa pandemia é uma tragédia brutal. Nenhum país que passou pela pandemia passou ele tão solitariamente quanto o povo brasileiro. Se você prestar atenção, você não viu uma autoridade, ou viu muito poucas autoridades, que chegaram no hospital para prestar o seu apoio, simbólico que seja, com os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem que estão dando a vida para poder salvar as pessoas. Ou para as famílias dos mais de 100 mil brasileiros que se foram.
Nós banalizamos a pandemia da mesma maneira que nós banalizamos a dengue, da mesma maneira que nós banalizamos o racismo estrutural, da mesma maneira que nós banalizamos o feminicídio. Por quê? Porque não é um problema meu. Olha a minha situação. Eu sou ótima, minha vida é ótima. Eu sou branca, heterossexual, doutora. Olha que vida boa eu tenho. Por que eu vou me preocupar com quem está ali fora? É essa que é a grande questão. Nós não temos a consciência horizontal. Nós não entendemos que estamos todos no mesmo barco. E nós temos um problema no Brasil, que é uma classe média extremamente conservadora que se acha burguesa. Porque está longe de ser. A definição de burguesia é completamente outra. Mas que se entende burguesa. E não compreende que, olha, veja, Érica, nós temos, em 2019, 55 milhões de brasileiros na pobreza. Significa que é 1/4 da população que vive com acesso entre 100 e 400 reais. E nós achamos que isso é normal, como nós achamos que vai morrer gente mesmo. E aí o que nós temos? Para além desse processo, nós temos um outro processo que também está ligado à globalização, que é o processo das redes sociais. E de 2013 para cá, esse processo foi se agravando. Por quê? Porque você transformou as redes sociais em briga de torcida. Como nós somos muito jovens no exercício da política, no exercício da compreensão de quais são os nossos direitos, em geral, o que o brasileiro faz? Ele vota, mas ele não vai atrás para saber. Né? Ele não quer participar. Nem se lembrem o nome, o deputado, o vereador, e em tem quem um votou. Outro detalhe. Na categoria dos direitos políticos, nós sempre focamos no poder executivo. O poder executivo não faz nada sem o legislativo. Se você fizer a seguinte pesquisa com as pessoas que estão à tua volta e perguntar em quem você votou na última eleição, certamente eles vão lembrar do prefeito, do governador, do presidente da República. E aí eles não sabem, eles não entendem que a grande questão acontece no legislativo. Novamente, a nossa imaturidade de exercício de deveres. Porque é no legislativo que os impostos são decididos, finalmente. É no legislativo que você define como as coisas vão funcionar. E isso tem a ver com a pandemia. Por quê? Porque você tem um legislativo que tenta obedecer à ciência, minimamente, mas você tem um poder executivo que banaliza o tempo todo. E aí, os brasileiros são treinados como cachorro. Sabe aquela coisa, agora você deita, agora você rola, agora você faz assim. E isso é replicado nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas se transformam num processo, num campo de profunda intolerância. Se você não pensa como eu, então eu tenho que te destruir. Então, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é uma construção e uma radicalização de uma sociedade binária. Então, se você não é como eu tenho que te destruir. Se você não é como eu, por quê? Porque nós não nos acostumamos com o debate. Nós não nos acostumamos com o fato de que ninguém precisa ser igual a mim, mas todos podemos trabalhar de forma coletiva. É o maior aprendizado. Como é que ele é feito? Com educação. E é por isso que a educação nunca vai ter investimento. Porque o dia que eu tiver investimento em educação, mais netos de analfabetos vão estar nesse teatro. Exatamente. Agora me diz uma coisa, nós órfãos, né, estamos nos sentindo órfãos. Eu falo por mim, continuo dizendo que eu falo por mim. Mas, por exemplo, quando você fala da questão da cidadania no Brasil, né, do fato de sermos tão jovens em relação a esse exercício, nós vimos a postura de líderes europeus, Angela Merkel, por exemplo, né, de tirar o chapéu. Quer dizer, é um acolhimento com a população. Se está morrendo 10% a mais do que morreu o ano passado na Alemanha, é extremamente considerável, é um número para se pensar, para se cuidar, para se tratar. Aqui é banal. Aqui eu vejo médicos, eu recebi, por exemplo, postagens de médicos, né, dizendo, olha, no Brasil morreram 12% a mais só que no ano passado.
Isso é pouco, gente? Isso é pouco? Quer dizer, existe realmente uma banalização. Isso não acontece lá fora por conta de tudo que eles já passaram, né? A Alemanha, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eles se tornaram cidadãos? Eu acho que tem o processo histórico deles, mas é muito complicado eu tentar comparar ao Brasil, porque nós temos a nossa especificidade, né? É lógico que a Alemanha ela tem um trauma profundo que faz com que ela pense de forma mais ponderada na coletividade. Mas não dá para comparar o Brasil com outros países porque nós temos a nossa própria história. E é uma história de muita dor, né? Talvez não seja uma história de muita dor para quem é elite branca, mas certamente é de muita dor para quem é índio, para quem é negro, né? Para quem é refugiado, que nós estamos vivendo agora. Então, o que eu acho que falta, para além da consciência horizontal, porque é bem isso daí. Por exemplo, me incomoda muito quando alguém vira e fala assim: ah, essa pandemia é uma tragédia. Não, essa pandemia está todo mundo no mesmo barco. Eu fico indignada, porque não está todo mundo no mesmo barco. Estamos certamente no mesmo mar, mas em barcos completamente diferentes. Quando você vai para os bairros de periferia, e eu tenho caminhado pelos bairros de periferia, a pessoa depende de um celular para ter contato com o resto da realidade. As crianças não têm acesso à escola. E aí eu escuto coisas do tipo assim: ah, os professores não querem voltar a trabalhar, eles estão de vagabundagem. Pera lá, os professores das escolas públicas, das escolas particulares, estão dando sangue desde o início da pandemia para tentar minorar o prejuízo, né, a tragédia que é para a questão da educação. O que nos falta, Érica, que eu acho que é diferente dos outros países, é a capacidade de alteridade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de sentir a dor do outro tão forte, que é aquela dor que dói em você, que você quer fazer qualquer coisa para sair daquela dor. E aí como é que você faz isso? Melhorando a condição do outro. Enquanto no Brasil nós continuarmos nessa postura hipócrita de que não é comigo, de que eu não posso fazer nada, né? Porque essa também é uma tática. A mesma tática da meritocracia. O conceito de meritocracia é lindo, mas ele virou uma tragédia para nós por conta das redes sociais, né? Não, imagina, se esforçasse um pouquinho mais, conseguia. Não é bem assim. Vai morar numa comunidade. Eu não sei o que é morar numa comunidade. Então, como eu vou poder, né, achar que se você se esforçar um pouquinho mais? Então, a grande tragédia é que nós achamos que não é um problema nosso, que nós já pagamos os nossos impostos, que alguém resolva por nós. O problema é que isso está do nosso lado. Então, o terreno baldio da tua mansão, ele continua sendo, na frente da tua mansão, um terreno baldio. E aquilo lá vai virar local de dengue. E aquilo lá vai trazer doença para você, você só não percebeu ainda. A tua faxineira que mora na periferia, você pode estar se lixando com a periferia. Mas a tua faxineira, que não consegue fazer isolamento social, porque muitas vezes moram em 8, 9 pessoas no mesmo barraco, ela vai trazer isso para você. Então, o que eu acho que é preciso é, novamente, é por isso que o Betinho é tão importante no meu texto, a capacidade de se indignar e de sentir a dor do outro e falar: olha, pera lá, isso aqui é do Estado, mas eu posso começar por aqui. Eu posso começar a me articular assim. E é isso que eu tento passar para os meus alunos. É o meu exercício de micropolítica. Ensiná-los a capacidade de indignação. Você, como historiador, eu não queria deixar de abordar contigo. Você estudou muito, estuda muito a escravidão nos séculos XVIII e XIX, não é? E você defende a micropolítica, a organização do cidadão escravo nesta época. Eu queria que você falasse um pouco, porque é muito curiosa a maneira pela qual os escravos se organizavam, né? Que você nos traz essa informação da história, para poder se defender e para poder exercer, de alguma maneira, um pouco da sua cidadania.
A minha ideia de micropolítica, ela passa pelo aprendizado com os escravos. A nossa memória no Brasil é totalmente manipulada, né? Eu venho de uma linha de historiadores que voltou para as fontes e lá nas fontes aprendeu que você não tinha só aquele tipo de escrava que era a escrava Isaura da novela da Globo, né? Você tinha outros arranjos de senhores e escravos, né? Você tinha escravos que eram urbanos e que conseguiam negociar com os seus senhores para poder ter 1 ou 2 dias da semana para trabalhar para si. Ah, então quer dizer que a escravidão era uma beleza no Brasil? Não, não, de forma alguma. A pior coisa que pode existir numa sociedade é a escravidão. Mas o que eu quero dizer é que mesmo numa sociedade onde constitucionalmente, porque a partir da Constituição de 1824 você tem garantida a propriedade de outra pessoa, você, nas piores condições, você tinha capacidade de articulação. Então, por exemplo, você tinha escravos que naqueles dias em que eles estavam longe dos senhores, eles faziam a sua própria comida, eles compravam e conviviam com outros cativos da cidade, ou seja, eles exercitavam a micropolítica. Eles exercitavam arranjos com os seus senhores, mesmo dentro da escravidão. Mas havia a percepção de que todos estavam no mesmo barco. Eles entendiam que eles estavam no mesmo barco. Eles vão articular? Claro que vão articular. Ora eles vão ficar do lado dos senhores, ora eles vão se colocar do lado dos senhores, mas eles vão conseguir encontrar brechas. Essa palavra brechas para os historiadores é muito complicada, mas eles vão encontrar caminhos alternativos mesmo numa situação de profunda opressão, que é a situação da escravidão. Então, muitas vezes, eles usam o próprio discurso do branco, do senhor, para poder dizer, não, 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 ó, aqui eu posso ter uma certa autonomia, né? Eu tive um professor maravilhoso chamado Robert Slanes, que estudou família escrava. E ele demonstra isso, você consegue ter, mesmo nas situações mais difíceis, a capacidade de articulação desses núcleos de escravos para conseguir manter a família. É uma tragédia a escravidão, mas o ser humano ele tem a capacidade de encontrar saídas. Esses escravos encontraram ali. Por que agora nós, enquanto sociedade, que estamos descrentes das nossas instituições, que estamos apartados da vida política, porque todo mundo acha que aquilo é uma grande porcaria. Por que a gente não consegue refletir sobre isso? Em que parte está escrito que é normal você ver tanta criança abandonada? Em que lugar está escrito que é normal que você tenha 1/4 da população na miséria? Não é normal. Isso não é a lei da gravidade. A gente não pode se acostumar com isso. Exatamente. A gente precisa se indignar com isso. Exatamente. Não é a lei da gravidade, eu posso mudar. Isso é uma construção histórica. E aquela história, assim, aquela ideia, muita gente fala, nós somos frutos da nossa história, mas nós não podemos ser punidos por ela. Eu posso aprender com isso e fazer diferente. Eu posso começar, enquanto pai e mãe, a respeitar os docentes dos seus filhos, a olhar para a escola como a única saída para essas crianças. Porque se tem alguma coisa que liberta, é o conhecimento. Se tem alguma coisa que dá a chance para essas crianças, é a educação. Por que não? Por que não cercar a escola? Por que não se comprometer com aquele prédio? Por quê? Né? Quer dizer, nas circunstâncias mais difíceis foi feita. Por que não agora? Né? Onde a gente tem rede social, onde a gente tem tecnologia. Vamos voltar para você encerra, né, com o Betinho, e começa com o Betinho. Nós estamos com pouco tempo, né? Nosso tempo já está quase terminando, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da micropolítica voltada aí para a organização da sociedade civil. Nós estamos vendo a sociedade civil em ebulição, pelo menos no Brasil, com as queimadas na Amazônia, com as queimadas no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Pantanal, está havendo a indignação. E como é que fica a questão da credibilidade dessas organizações que também, às vezes, nos colocam em xeque? Será que eu devo participar disso? Será que eu não devo participar disso? Qual a responsabilidade dessa organização?
Tem um ditado, tem uma frase que diz assim: o oposto do amor não é o ódio, é a omissão. O que está acontecendo com a nossa sociedade é que nós temos muito ódio, mas nós nos omitimos. Há mais de 2 meses não chove em Ribeirão. Ninguém para perguntar de onde vem a nossa água. Aliás, a nossa água vem para os espaços da classe média alta, porque se você for para a periferia, ela está faltando. Mas mesmo na classe média alta, ninguém pergunta de onde vem a nossa água. A nossa água vem do aquífero Guarani, que nós desperdiçamos violentamente. E já foi avisado. Daqui 1 mês, 2 meses, Érica, vai voltar a chover. E nós vamos esquecer. As queimadas, elas já aconteceram ano passado. E no ano passado nós nos indignamos. Mas veja, a minha indignação, ela tem que ser o meu motor. Não adianta eu ter indignação e não ter uma ação. Né? A indignação sem ação, ela não me leva para lugar nenhum. O que acontece é que as pessoas têm que parar de achar que política é uma coisa ruim. Nós vivemos politicamente. Com a tua filha, se exercita política o tempo todo. Né? Aquelas pessoas que são casadas, elas exercitam política o tempo todo. Nós fazemos política com o dono da padaria. Né? Nós fazemos política com o síndico do prédio. Então, política é parte da nossa vida porque é a nossa articulação. O que acontece é que para o brasileiro foi ensinado que alguém faz a política por ele. Ele não precisa se preocupar. O problema é que esse alguém que faz a política por nós não está fazendo certo há muito tempo. E nós estamos pagando um preço alto. Nós estamos pagando um preço alto com os impostos, nós estamos pagando um preço alto com as omissões, nós estamos pagando um preço alto com a nossa violência na sociedade. Então, é uma coisa muito simples. Né? Se indignar sem ação não significa nada. Então, qual é a tua capacidade de se indignar e efetivar aquela indignação? É isso que nós precisamos aprender. Querida, acho que está quase no finalzinho do nosso tempo, né? Tá faltando 1 minutinho só. Eu queria te dizer que a Declaração dos Direitos Humanos tem 30 artigos, né? E o último artigo ele encerra dizendo que, conclamando cada indivíduo, né, que faça alguma coisa por alguém hoje. Né? Eu acho que isso é bem o que é cidadania e, enfim, vamos lá, né? Vamos tentar fazer alguma coisa a cada dia das nossas vidas. Todo dia um pouquinho. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você, uma oportunidade maravilhosa. Obrigada também à Fundação do Livre Leitura, não é, Sandra, que nos deu essa chance aqui de discutir essa palavra tão maravilhosa que é a cidadania. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por poder discutir essa palavra, obrigada pelo projeto, porque é um projeto que significa vitória em meio a tanto obscurantismo, vitória em meio a tanta dor. Então, a cidadania venceu aqui. Boa noite, gente. Boa noite.